Paz de Cristo, irmãos. Eu sou Valdeir Contávia e estou falando com vocês sobre governo da igreja. Esse é o tema desse momento, né? Vamos dizer que existe basicamente 3 tipos de governo de igreja: o sistema episcopal, o sistema presbiteriano e o sistema congregacional. O sistema episcopal é um sistema mais rígido, né? A autoridade está em uma pessoa, porque ela tem um ofício particular, né? O ofício de bispo. Pode haver diferentes graus de bispos ou haver o mesmo grau. Por exemplo, o sistema católico romano, você encontra diversos graus de bispo, inclusive arcebispos e até um sumo pontífice, né? Que é o bispo de Roma. Mas existem sistemas mais simples, como o sistema metodista, por exemplo, que tem um nível só de bispos. Então, a estrutura da igreja anglicana ou episcopal também é muito elaborada, parecido um pouco com o sistema católico, né? Muita elaboração mesmo. Dentro da estrutura episcopal está a ideia, então, de diferentes níveis de ministério, né? E por isso existem diferenças na ordenação. O primeiro nível, o nível mais básico, é o nível de sacerdote, mas pode ter um subnível antes de sacerdote. Embora o sacerdote seja o nível mais baixo, às vezes existem diáconos e presbíteros abaixo desse nível de ordenação, porque diácono e presbítero, via de regra, não seriam ordenados, né? Seriam eleitos, mas há sistemas em que há ordenação, inclusive do diácono. Então, acima desse nível, você encontra então outros tipos de ordenação. Acima do pastorado, você vai ter o bispo, acima do bispo, o arcebispo, né? E assim vai. O bispo, de qualquer forma, ele é a figura central dentro do governo desse tipo de igreja, desse tipo de segmento cristão, né? O que se advoga para esse sistema é que existe uma sucessão apostólica. Então, quer-se pensar que os apóstolos seriam nomeados bispos e os bispos teriam nomeado outros durante toda a história da igreja, ao ponto de chegar nos bispos de hoje. Então, tudo estaria dentro de uma linha de sucessão, apostólica. É claro que isso é bem difícil de provar, mas é uma crença, né? É uma crença. Por que é difícil de provar? Porque nós não temos no Novo Testamento algo como um apóstolo nomeando uma linha sucessória, né? Mesmo quando você vê os apóstolos nomeando presbíteros, né? Você encontra também presbítero nomeando pastor. No caso de Timóteo, por exemplo, né? Foi nomeado pelos presbíteros de Jerusalém. Então, é difícil provar biblicamente, mas a questão não é propriamente a questão bíblica, é uma questão social, né? Social da igreja. Católicos romanos e anglo-católicos, né? Que é chamado a alta igreja anglicana, alegam que o episcopado é necessário para que a igreja exista. A igreja existe através dos bispos, né? Os anglicanos da igreja baixa acham que o sistema de bispo é apenas uma das formas de administração, né? E não colocam a igreja inerente à sua existência, à existência de bispos. Então, nós notamos que existem diversas formas, né? Há igrejas que o bispo tem bastante autoridade e outra ele tem autoridade diminuída, né? Alguns eles realizam o trabalho de nomeação de pastores e em outros ele pode inclusive intervir
até na igreja e colocar o pastor que ele deseja, o que ele entende que deve estar lá. Pode pôr e pode dispor. Então, o papel de autoridade dele pode ser menor ou pode ser maior. De qualquer forma, se entende que ele está exercendo autoridade em nome de Deus, né? Conferida espiritualmente. Uma responsabilidade dos bispos também seria lidar com a doutrina, né? E analisar a doutrina, defender a doutrina, né? E confirmar a doutrina. É uma autoridade também dele. Alguns, inclusive, assinam para saber se aquilo que está sendo ensinado, escrito, publicado, está doutrinariamente correto, né? Como se fosse um imprimatur, né? É assim que acontece em algumas edições. Mas, modernamente, a tendência é diminuir um pouco dessa autoridade episcopal e haver vou chamar de democracia, né? Uma democracia maior. O bispo ouvir a congregação para saber o que se passa lá e até ouvir sugestão dela sobre nomeação de seus representantes, né? O seu querer. Isso ocorre, principalmente no sistema metodista. O metodista wesleyano, por exemplo, os bispos escutam as lideranças das igrejas que conversam com eles, dizendo o que está acontecendo para que a previdência seja tomada. Então, o bispo tem autoridade e responsabilidade também para o exercício da disciplina, né? Preservar a disciplina numa determinada área geográfica, já que ele é responsável por uma certa quantidade de igrejas, né? Bem, são os bispos que impõem as mãos da cerimônia de ordenação pastoral e a autoridade deles é transmitida ao longo da história por outros bispos. Há igrejas que os bispos são nomeados por pessoas que estão em níveis menores do que ele, por exemplo, pastores se juntam e nomeiam um como bispo. Bem, isso não é propriamente um bispado, né? Mas recebe o nome e o título, porque foi nomeado assim, pastores nomeando bispos. Normalmente, o nível maior nomeia o nível menor, ou um colégio de mesmo nível nomeia alguém para aquele nível. Esse seria a linha normal, né? Mas existe hoje variação, porque existem igrejas independentes, e as igrejas independentes, os próprios pastores tomam, às vezes, essas decisões, às vezes nomeia até a si mesmo, assume a posição de bispo, né? A forma episcopal de governo da igreja é a forma mais desenvolvida de todos em termos de complicação e formalidade, né? Até o Vaticano I, aconteceu em 1869 a 1870, o Papa, que era a autoridade, ele não tinha ainda nada de posição de infalibilidade, ele não era infalível, né? Aí no Vaticano I foi votado isso e ele passou a exercer então uma posição bem privilegiada, que em posição de autoridade, quando fala de doutrina, ele seria inquestionável. Então os papas tomam muito cuidado, né, para não falar a toda hora, porque aquilo que ele falar será irrevogável, né? Tomam muito cuidado com essas declarações. Mas de qualquer forma é uma autoridade bem grande exercida por um bispo. No caso dele, autoridade ex cátedra, eles dizem assim, né, na posição de declaração oficial, ele seria infalível, né? É difícil provar isso, né? O próprio Concílio Vaticano I, ele terminou antes de dizer, de explicar o que seria uma autoridade ex cátedra. Então fica muito subjetiva essa análise, né? Bem,
Se a gente pensar em Bíblia, a gente pode pensar diversos argumentos, né? Por exemplo, quando a igreja em Jerusalém elegeu aqueles 7 homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria para ajudar no trabalho, eles foram apresentados perante os apóstolos, e os apóstolos impuseram as mãos. Atos 6, né, de 3 a 6. Esse é um argumento que quem é da área episcopal cita. Um outro argumento é que Tiago ocupava uma posição privilegiada na igreja de Jerusalém, talvez uma autoridade de bispo. Não está escrito, mas parece mesmo que ele tinha bastante autoridade. Então, se pensa nisso, mas a gente não encontra essa linha histórica, né? A linha histórica não existe. Então, ela é uma linha pressuposta, né? Pressuposta. E uma questão mais religiosa de escolha administrativa da própria igreja, né? Aqueles que são contra citam, por exemplo, 2 Coríntios 11, 13, quando Paulo fala que tinha pessoas que queriam se impor sobre a igreja. Paulo chama de falsos apóstolos, se disfarçando de apóstolo, né? E em Gálatas 1, Paulo fala que ninguém pode colocar um outro evangelho, entendeu? Ou assumir uma posição daquilo que já foi ensinado, né? Nenhum anjo pode fazer isso, né? Então a gente não tem na Bíblia uma elaboração de uma entidade complexa, de uma ordem que se perpetue, preserve historicamente de um para o outro. Até o apóstolo Paulo, quando ele recebe o seu apostolado, ele recebe diretamente do Senhor Jesus. Ele fala, não foi de homem algum que eu recebi, né? Ele ressalta esse apostolado dele em Gálatas 1, verso 15, 16 e 17. E quando ele fala isso, ele está dizendo, bem, para ter uma autoridade apostólica, não se baseia em alguém que tenha nomeado, mas no próprio Cristo que nomeia. O outro regime é o regime presbiteriano. O sistema presbiteriano oligárquico é um sistema também interessante, atribui a autoridade principal a um certo grupo, né? Um corpo representativo de autoridade na igreja. A posição mais importante é a posição de presbítero, né? E normalmente se tem que essa posição veio da origem da sinagoga judaica, porque na sinagoga tinha presbítero. A gente encontra no Antigo Testamento também anciões que eram os presbíteros, né? E tinham bastante liderança e autoridade de governo também, né? Possuíam tanta autoridade porque eles eram considerados velhos, eles tinham idade, tinham experiência, tinham conselho para passar, né? E dessa forma, em Atos 11:30, a gente encontra na igreja presbíteros, né? Anciãos na igreja de Jerusalém, e os irmãos de Antioquia também enviavam dádivas aos presbíteros pela mão de Barnabé e Saulo, mostrando que essa organização, esse tipo de ofício já existia na igreja naquela época, né? O próprio Barnabé e Paulo nomearam presbítero em todas as igrejas por onde eles passaram, Atos 14, 23, né? E Paulo convoca aquela famosa reunião dos presbíteros de Éfeso, que ele traz para Mileto, quando ele dá aquela palavra muito emocional em Atos 20, verso 17, dizendo que iriam entrar lobos na igreja e eles deveriam cuidar, né? Era assim que ocorria na igreja, né? Quando a gente pensa sobre isso, né, a gente tem que observar também que o termo presbítero na Bíblia geralmente ocorre no plural. A autoridade dos presbíteros é uma autoridade sempre coletiva, não é uma autoridade individual, pelo menos não na Bíblia.
na época do Novo Testamento, né, os presbíteros eram escolhidos, eram avaliados, né, especialmente qualificados para governar a igreja. Então, a questão não era qualidade funcional ou encargo administrativo, mas era qualidade espiritual para servirem a igreja, né? Toda a congregação propôs Barsabás e Matias como candidatos para substituir Judas entre os apóstolos, sendo que a decisão fundamental, final, foi lançada, né, por sortes, né? E aí eles acabaram escolhendo aqueles 7 homens de boa reputação, que nós já nos referimos de Atos 6:3, Atos 6, verso 3. Então, isso é bem diferente da escolha de presbíteros na sinagoga, né? É basicamente uma questão de experiência de vida e de antiguidade, né? Ao escolher presbíteros para governar a igreja, nós temos aqui o povo com consciência que estavam confirmando algo que Deus já tinha escolhido, por isso eles lançaram sorte. Então não era ficha corrida, né? Era diferente, né? E Paulo, quando está falando para os líderes de Éfeso, ele tem uma palavra bem interessante, ele fala assim: tende cuidado de vós mesmo, de todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, episcopado, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, o bispo tinha a mesma função do presbítero que pastoreava. Então, parece que, biblicamente, pelo menos naquele tempo de Atos, nós encontramos essas 3 funções em um único ministério, né? Mas, de qualquer forma, Deus concede dons, né, à igreja, e a igreja tem a liberdade de escolher a sua liderança segundo os dons que estão manifestos, né? A gente então pode pensar que as funções de bispo e presbítero estavam junto com essas posições que aparecem em 1 Coríntios 12, 28. Primeiramente apóstolos, depois profetas, depois dons de cura, né? Não, milagres, dons de cura, os que socorrem, os que administram, os que falam diversas línguas. Então, eles fazem várias citações de ministério que acontecia. E é possível que entre esses nós encontremos também, né, essas funções de presbíteros e de bispos, porque não foi uma lista exaustiva. Mas a autoridade de Cristo deve ser entendida como conferida a crentes que fazem o trabalho administrativo dentro da igreja, né? E fazem isso em concordância com a igreja, claro, né? Não pode ser sobre a igreja. Então, o nível que estamos falando aqui deve ser analisado para cada igreja, né? Bem, a gente pode pensar em diversos sistemas aqui do sistema presbiteriano, né? Mas não é o único tipo de sistema, porque existe também o sistema congregacional, uma terceira forma de lidar com autoridade na igreja e com o governo, né? O papel individual é ressaltado e o papel da congregação. Na verdade, a congregação é o centro da autoridade. Os 2 conceitos que são mais fortes é o conceito da democracia e um pouco de autonomia também, principalmente da democracia. Se autonomia quiser dizer a igreja local independente e autogovernada, então a gente diz que sim. E se democracia quer dizer exercer voto com liberdade mediante oração e quebrantamento espiritual, a gente diz sim também, né? Nada disso é sistema meramente político, tem que ser um sistema que venha no exercício da submissão a Cristo, que é a única autoridade na igreja, né? O restante, todos os cargos, funções, ministério, tudo pertence a Cristo, né? E é exercido em nome dele e para ele, e para a glória dele. Então, essas são as posições que nós temos
dentro da igreja. A gente não encontra, na verdade, um controle sobre a igreja local por parte de uma organização ou de algum indivíduo quando a gente estuda a Bíblia. Os apóstolos faziam recomendações, davam conselhos, mas não exerciam diretamente um governo, que alguns chamam de controle real, né? Paulo defendeu até a autoridade dele diante da igreja, em Gálatas, por exemplo, capítulo 1, do verso 11 a 24, ele precisa defender a sua autoridade, porque estava sendo questionado, né? Então, o princípio da autonomia de uma igreja autogovernada é um bom princípio para a igreja local, né? Cada congregação lida com a sua própria liderança, com o seu pastor, com o seu orçamento, mas coopera com as outras igrejas e pode escolher ter com elas fraternidade. Então, essa orientação é uma orientação que as denominações escolhem dentro de um desses três modelos. Uma igreja local pode se afiliar a associações de cooperação, mas isso acontecerá de natureza voluntária. Quem vai impor algo à igreja, né? Em geral, são escolhidas ou desejáveis pelas razões que a igreja busca, né? Porque a igreja quer ter comunhão e quer promover as missões, e a missão transcultural é muito difícil para uma igreja local fazer. Então, ela faz isso em cooperação, em denominação, né? Juntando com outras igrejas, em confederações de igreja, né? Em pool de igreja, juntando para que elas possam fazer o seu trabalho. Então, associar-se a grupos e aceitar decisões que esses grupos ou requerimentos dele acontecem na igreja de forma voluntária, né? Por parte da igreja local. E o relacionamento, então, é um relacionamento que a igreja deve orar e decidir. Nenhuma igreja, ou nenhum grupo de igreja, ou nenhum indivíduo pode dominar ou controlar pessoas da igreja, né? Não seria certo que uma troca de senhorio, né? Nós já temos um Senhor e um Rei sobre nós. Mas podemos nomear títulos. Alguns chamam de secretário executivo, diretores, presidentes, né? E por que não bispos, né? Presbíteros. Alguns colocam nomes nas funções. A gente só tem que tomar o cuidado para que esses nomes não venham exacerbar aquilo que está no pensamento e no coração da igreja quando os elege e quando coloca para trabalhar e servir ao corpo de Cristo, né? Paulo disse que cada membro ou cada parte do corpo tem uma contribuição valiosa a fazer para todo o corpo. Então, não existe superioridade no corpo de Cristo, né? Todas as decisões que são importantes, como escolher um pastor, comprar uma propriedade, vender a propriedade, né? São decisões que seria bom, mesmo que houver uma junta, um grupo, submeter ao todo, para que a responsabilidade seja dividida no acerto ou no erro, né? E fica aqui como sugestão do meu coração para quem quiser seguir, né? Mas o sensato mesmo é nós orarmos mais e atuarmos com mais cuidado. Obrigado, irmãos. A paz.